E aí, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa matéria, hoje a gente vai entender um pouco melhor o que é um empreendedor e quais são as características essenciais que o ser empreendedor engloba. Para começar, eu vou trazer para vocês duas definições do que é ser empreendedor que nós temos no nosso livro, nosso material impresso, que como estamos tendo aulas remotas, vocês ainda não tiveram contato, mas o nosso livro de primeiro bimestre é esse daqui, Crescendo e Empreendendo, elaborado pelo Sebrae em parceria com o Estado. A gente, quando voltar às aulas presenciais, vai ter contato com esse material e com outras coisas também, mas por enquanto vamos continuar assim pelos vídeos e pelas explicações. Vindo para os conceitos, o primeiro que eu vou trazer para vocês é um de Dolabella. Ele escreveu esse conceito num livro que ele lançou em 99, e Dolabella define o empreendedor como alguém que define por si mesmo o que vai fazer. Ao definir o que vai fazer, ele leva em conta os seus sonhos, desejos, preferências, o estilo de vida que ele quer ter. Desta forma, ele consegue dedicar-se intensamente, já que seu trabalho se confunde com prazer. A segunda definição que eu trago para vocês é a do Sebrae, e ela traz a informação de que o empreendedor é aquele que sonha com bons resultados e tem atitudes que o levam ao alcance desses sonhos, sem prejudicar a humanidade e a natureza, aproveitando oportunidades ou superando dificuldades. E aí nós temos já uma coisa para a gente começar a refletir. O empreendedor é a pessoa que faz. Ele não espera ter que mandar fazer. Ele corre atrás e faz. Geralmente, esse empreendedor está correndo atrás de fazer algo que é o sonho dele. Esse sonho não precisa ser necessariamente uma empresa. Pode ser um objetivo de vida. Você está empreendendo em busca do que você quer para a sua vida. E quando Dolabella fala que o trabalho do empreendedor se confunde com prazer, não quer dizer que tudo o que você vai fazer, todo o seu trabalho vai ser sempre prazeroso e às mil maravilhas. Quer dizer que como você está correndo atrás de um objetivo que é seu e vai trazer coisas boas para você, você vai correr com mais dedicação, e quando você chegar no patamar que você quer, você vai poder aproveitar melhor a sua vida. Se o seu objetivo é poder ter um emprego um pouco melhor, para poder ter um salário que te permita manter um carro, uma casa e viagens de vez em quando, quer dizer que todo o seu trabalho até chegar lá vai ser lindo, maravilhoso, às mil maravilhas? Claro que não, você vai ter dificuldades ao longo do caminho. Mas quando você chegar no seu objetivo, você vai ver que toda aquela dificuldade que você passou valeu a pena e você vai poder desfrutar daquilo que você alcançou. E essa lógica vale para a nossa vida, vale para os nossos negócios, vale para o nosso emprego, vale ser aplicada no que vocês quiserem na vida de vocês, sempre levando em consideração que isso é um comportamento que parte de vocês e nunca do outro. E na definição do Sebrae a gente vê que o empreendedor ele tenta atingir os objetivos dele sem prejudicar a humanidade e sem prejudicar o meio ambiente. São dois pontos que nós vemos muito hoje em dia. Meio ambiente está extremamente em voga porque nós temos visto que a questão das mudanças climáticas tem causado grandes perigos para a humanidade. A elevação dos oceanos, o aumento das temperaturas. Se nada disso for revertido, num cenário de poucos anos a gente vai ter áreas inteiras de países alagadas, submersas, e determinados alimentos vão começar a deixar de existir. Por exemplo, um problema muito atual hoje em dia é a questão das abelhas. A gente que vive aqui quase não percebe isso, mas em diversos países tem se notado uma grande mortalidade de abelhas. E você pensa, morreu a abelha, e daí? O que eu tenho a ver com isso? A questão é que as abelhas polinizam a natureza. Se não tem abelha, não tem fruta, não tem semente. Então não vai ter nada pra gente comer, porque como é que as plantas vão se reproduzir? Como é que as coisas vão crescer e a gente vai ter alimento? Só nisso acaba acho que 90% da nossa alimentação. Então, assim, pensar questões do meio ambiente faz parte do ser empreendedor, sobretudo, mas não somente, quando você é empresário.
e em questões da humanidade. Estamos vivendo agora uma questão de pandemia que está muito grave, muito triste. Triste é uma palavra que define bem a nossa situação. E uma das preocupações tem sido a questão da economia. Mas o que as pessoas estão esquecendo de ver é que a economia só se move se tiverem pessoas para moverem essa economia. Se as pessoas estão passando fome, não tem dinheiro e não tem cuidado, como é que elas vão lá comprar? Como é que elas vão movimentar o comércio? Como é que elas vão trabalhar? Isso é uma discussão que tem sido feita em muitos países. Questão de auxílios emergenciais com valores dignos, que a pessoa possa se manter, para o caso de autônomos que nesse período não podem ter trabalho. E a questão de agilizar vacinas e fazer lockdowns efetivos, porque o lockdown, quando é efetivo, ele dura 15, 20 dias. E você vê o resultado dele 1 mês, 2 meses depois. Reduz muito a mortalidade. Se tem menos gente morrendo, tem mais gente para trabalhar, mais gente para movimentar a economia. E a questão dos empregos, porque quanto mais a economia está girando, mais emprego vai acontecer. Se ficar nesse meio termo igual a gente tem visto, fecha só um pouquinho, funciona só um pouquinho, não funciona nada. A gente está vendo que está todo mundo passando fome, passando necessidade, sem dinheiro, porque essa medida não está sendo boa. A medida não está trazendo frutos para a sociedade. E aí o empreendedor precisa pensar isso. Para quem acompanha notícias, recentemente viu que tem uma carta de empresários para um ministro dizendo que a vacinação deve ser priorizada porque somente quando todo mundo estiver vacinado a economia vai se recuperar. Esses empreendedores estão pensando na questão da humanidade, na questão humanitária, para poder depois pensar na questão econômica, porque uma coisa não anda sem a outra. Vocês já viram a economia girar sem ninguém para comprar? Então, para a gente entender e absorver melhor o que é o empreendedor, a gente tem que perceber que tem características que definem o que é esse ser empreendedor. A gente consegue resumir essas características em 10 principais. 10 características do comportamento empreendedor. A gente vai terminar a aula falando um pouco sobre elas e na aula que vem a gente aprofunda mais sobre esses conceitos. Mas e aí, quais são essas características? A primeira é busca de oportunidades e iniciativa, porque se você não correr atrás, você nunca vai ter. Persistência, ou seja, entender que o fracasso faz parte e que você não tem que desistir por causa dele. Fracassou? Reveja o porquê e continua, não desista. Terceira, correr riscos calculados. Sempre pensar no que você está fazendo, não agir por impulso. 4, exigência de qualidade e eficiência. As coisas precisam ser feitas, precisam ser bem feitas e de uma maneira que funcionem. Não adianta fazer de qualquer jeito, porque em algum momento a coisa vai desandar. 5, comprometimento. Você não consegue nada empurrando com a barriga, você tem que se dedicar. 6, busca de informações. Qualquer coisa na nossa vida para a gente conseguir, seja emprego, estudo ou qualquer coisa no nosso dia a dia, a gente precisa saber fazer e conhecer aquilo. Então, busca de informações é essencial. 7, estabelecimento de metas. Ninguém anda sem saber para onde está indo. Você, por acaso, sai na rua sem saber para onde é que você vai, andando a esmo? Não. A mesma coisa na vida. Você tem que estabelecer uma meta para você saber até onde você quer chegar. Se você sair por aí correndo igual uma barata tonta, não vai chegar em lugar nenhum. 8, planejamento monitorado e sistemático. Planejar para conquistar. Quando você planeja, você sabe como você vai chegar até a sua meta. O planejamento tem que ser revisado porque em algum momento acaba desandando ou não, pode dar certo de primeira. Mas se acontecer de desandar, você consegue refazer para continuar rumo à sua meta. 9, persuasão e rede de contatos. É preciso saber se comunicar e é preciso saber entender como as pessoas à sua volta
podem te ajudar. Você tem vários contatos que têm informações que você não tem. Você já parou para pensar como elas podem te ajudar a atingir seus objetivos? É uma boa hora para começar. E a última, independência e autoconfiança. Entender que você não vai conseguir nada esperando pelos outros e que você precisa acreditar em você. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Então, entenda que para você atingir seus objetivos, você pode contar primeiro e unicamente com você. Vai ter ajuda de outras pessoas? Vai, mas tudo depende somente de você. E entender que você sim é capaz. Espero que tenha dado para vocês darem uma boa introdução nessa parte, e a aula que vem a gente aprofunda para entender um pouco mais quais são essas características do comportamento empreendedor e internalizar isso, porque isso vai acompanhar a gente ao longo de todo o curso e, espero eu, ao longo de toda a vida de vocês. Até a próxima, gente!